Beleza, galera? Como é que vocês estão? Tá tranquilo? Então, quarta-feira chegou. Hoje é o dia da nossa nota histórica. Hoje, na nota histórica, a gente vai falar sobre o violão, sobre curiosidades sobre o violão, algumas peculiaridades que só esse instrumento carrega. Vamos falar da sua origem, vamos dar um passeio por várias vertentes do violão, tanto no erudito como no popular, ok? Então, vem comigo nessa viagem, nota histórica para vocês, beleza? Vamos nessa. Forte abraço. E aí, galera, então vamos lá, olha só. Vamos falar um pouquinho sobre violão nessa quarta-feira, né? Na nossa nota histórica de quarta-feira. Bom, o que acontece? A gente sabe, violão é um instrumento de cordas, né? Ele tem uma caixa geralmente feita de madeira, ele gera uma acústica, né? Facilitando a propagação do som. Ele facilita a propagação do som por causa dessa caixa de madeira. Em algumas línguas de país, assim, algumas línguas de países assim, Espanha, por exemplo, o violão é conhecido como guitarra. Ele não é conhecido como violão. E é a história do violão, pasmem, ela tem quase, ela vem lá de 2000 anos antes de Cristo, né? 2000 anos antes de Cristo, ele já se ouvia falar de uma espécie de violão. O violão é um instrumento bastante antigo. E ele tem duas vertentes aí em relação a essa história, né? Porque vem 2000 anos antes de Cristo. Uma das vertentes que os grandes historiadores informam para a gente nas literaturas que a gente tem conhecimento, né? Diz o seguinte: o violão ele é derivado, uma vertente diz que o violão é derivado do alaúde. Para quem não sabe, alaúde é um instrumento que era utilizado pelos muçulmanos lá na Península Ibérica. Ele foi adaptado, foi adaptado, foi adaptado. O alaúde ele servia nas cortes, nasquelas cortes, né? Península Ibérica, os muçulmanos naquela época, e as atividades da corte sempre tinham som, sempre rolava um som, né? Sempre rolava um som, e esse som era tirado pelo alaúde. Isso é uma das vertentes. A outra vertente é que ele se originou, ou se derivou, no caso, da cítara romana, né? Em Roma tocavam cítara naqueles grandes palácios, né, do Império Romano, e de repente de lá se originou o violão, porque cítara também é um instrumento de corda. Então, dentro do Império Romano rolavam os sons com a cítara, né, e foram diminuindo, diminuindo, não sei muito bem como, mas existem essas duas vertentes. Os grandes historiadores, né, eles dizem isso, ou por um ou por outro que eu citei agora. Agora, aqui no Brasil, foi interessante, né? No Brasil, o que foi introduzido primeiro foi a viola. A viola é um instrumento que tem 10 ou tem 5 cordas. Essas cordas são duplas. Foi a primeira coisa que foi introduzida. Essa viola foi trazida lá pelos portugueses, né? Esse termo viola que nós de vez em quando soltamos aí no popular, né? Não vou tocar uma viola, vou tocar uma viola, mas na realidade viola é um instrumento trazido lá pelos portugueses. Aí houve uma confusão da viola e violão, né? Violão é um instrumento aqui do nosso país, ou pelo menos o nome violão só é dito aqui, porque fora ele é tratado como guitarra, né? Guitarra acústica. Então, existe uma discrepância entre viola e violão, né? Esses instrumentos são bastante diferentes, mas foi introduzido a viola, na realidade, pelos portugueses, e aí a gente ficou com isso, né? Essa coisa de viola, violão, viola, violão. Bom, uma outra coisa também é que o violão é um instrumento muito versátil. O violão ele é popular, como também ele pode ser utilizado em orquestras, em músicas instrumentais. Você vê o violão sendo tocado em diversos estilos musicais. O violão é um instrumento bastante diversificado. Ele tem esse poder de entrar em qualquer uma das vertentes musicais, né? Nas orquestras, quando tem um acompanhamento, né? A gente pode ter o violão no solo, o acompanhamento solo de alguns artistas, ou seja, a gente quando está tocando, o violão nos acompanha, ou ele pode se misturar com a orquestra. Agora, interessante, tem uma história, né? Tem uma história, não, a história diz que é o seguinte: o violão, no passado, ele foi muito difamado, né? Por que ele foi difamado? Por que o violão poderia ser difamado? Porque ele foi um instrumento preferido dos boêmios, né? Galera da seresta,
seresteiros, né, eles levavam o título de instrumento marginal, porque era do seresteiro, coisa de vagabundo, né? Fazer seresta num tempo atrás, né? Em alguns anos atrás, alguns não, né? Já tem aí pelo menos aí uns 50 ou 60 anos atrás, ou até mais, né? Era um instrumento que foi taxado como instrumento marginal, porque vivia na mão de seresteiros. Ele se popularizou, né? Eles tocavam, o pessoal tocava tanto nas orquestras como nos grupos instrumentais, como acompanhamento solo, mas ele tomou um gostinho na mão dos seresteiros. E o seresteiro ele era tratado naquela época como quem não queria nada, né? Como um vagabundo, e virou um instrumento marginal. E aí o nosso país cultivou uma safra de violonistas, porque como ele se popularizou, todo mundo teve acesso, ficou mais tranquilo para que a gente, né, começasse a desenvolver o nosso lado do violão, né? Iniciou-se apresentações em público, apresentações para a elite carioca. A elite carioca começou a ter gosto pelo violão, porque o violão, a princípio, né, não entrava em alguns lugares, mas a elite carioca, a gente sabe que a elite nessa época, aí já nos anos 60, foi representada pela Bossa Nova, né? A Bossa Nova era a elite carioca, temos aí diversos ícones da Bossa Nova aí que tocavam violão, e daí para lá, daí para cá, na realidade, o violão se popularizou muito mais, né? Ganhou aí o mundo, né? O nosso violão, a nossa batida, o nosso 4x4, né? Porque tinha o 2x4 lá, né, dos caras lá fora, e de repente pintou o 4x4, que era o nosso violão. E aí, outras curiosidades eu posso dizer, por exemplo, olha só, uh, na nossa música brasileira, o violão tem por base, qual é a base da nossa música brasileira no campo erudito? Villa-Lobos. Villa-Lobos, pessoal, foi um importante violonista, né? Ele adaptou obras para o cinema e ele conta basicamente com 12 estudos. A galera que quiser se aprofundar dentro do violão, do nosso instrumento, né? Existem 12 estudos de violão escritos por Villa-Lobos. Então, o violão na área erudita, ele se difundiu muito através desse nosso grande maestro, o Villa-Lobos, né? E E aí, outras coisas. beleza? Gostaram? Então, nota histórica, assunto das quartas-feiras no canal. Bom, agora vou fazer um pedido para vocês, né? Como sempre, pessoal, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho para as notificações, se inscreve no canal e ativa os sininhos, tá? Estamos aí fazendo o melhor para vocês. Hoje com a nota histórica. Então, cada dia da semana a gente tem uma história aqui no canal. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, ok? Então, nota histórica toda quarta-feira. Avisa para todo mundo. De novo, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, tá? Lá no sininho, para que toda vez que tiver um vídeo novo vocês possam ter ciência aí. E vamos nessa, tá? Vamos propagar a nossa música de cada dia. Estude música com Milton. Valeu, tamo junto. Forte abraço, hein, pessoal. Até a próxima.